Oi, gente, boa noite. Que é a Aline Pedrazzi do Manhestar. Quem não me conhece, hoje teremos uma live espetacular com a psicóloga e terapeuta sexual Alete Gavranic. Vamos esperá-la chegar. O pessoal tá entrando. A Liris Vu, fisioterapeuta pélvica, nossa parceira maravilhosa, já tá aqui. A gente vai ter uma específica do vaginismo e tratamento com a fisioterapia. Vai ser na semana que vem, né, Liris? Com a Michele também, fisioterapeuta. Então a gente já vai aquecendo aqui no tema, para na semana que vem já também falar sobre isso. Vão mandando aí a nossa live para as amigas, para quem vocês quiserem convidar. E já eu vou chamar aqui a Arlete. Então, para quem não sabe, né, como que é o Manhestar, a gente é uma curadoria, uma empresa focada no autocuidado e no bem-estar das mulheres na jornada da maternidade. Então, temos mais de 100 parceiras dentre diversas especialidades, né, psiquiatra, fisioterapeuta, psicóloga e terapeuta sexual, muitas profissionais aí para cuidar da mulher, principalmente da mãe e gestante. Então contem conosco para toda essa jornada da maternidade, que temos uma curadoria extremamente cuidadosa na escolha e acompanhamento dessas profissionais. Então aqui eu vou dar um ok aqui para a Leti e a gente vai começar. Oi, gente. Vamos ver se dá certo. Olá! Olá! Tudo Tudo bom, bem? Aline? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Olha, minha conexão estava bem ruim, mas parece que agora está indo bem. Vamos ver Então, se qualquer coisa, vocês me melhora, avisem. se a gente consegue garantir aí o nosso tempo de live. Vamos, vai ser ótimo e vai dar tudo certo. Eu moro no interior agora, né? Então eu falo que o ponto não tão positivo de morar aqui é que a gente tem uma internet não menos, né? Assim, tem muitos mais problemas do que eu tinha em São Paulo, né? Que aí não tinha, mas aqui eu tenho uma oscilação muito maior. Ah, vamos lá, tá me ouvindo? Tudo ótimo. Alete, então, ó, faz muito tempo que eu não faço live por aqui também, véspera de feriado, então eu prometi para as meninas do grupo que eu vou deixar a live gravada, porque muita gente não iria conseguir entrar. Então a gente vai deixar essa live salva no Instagram e depois compartilhar no nosso canal no YouTube. O canal Mãe Estar no YouTube é onde tem mais conteúdos mais completos, né? Porque a gente não depende ali da linha do tempo do Instagram, né? Do feed, então as pessoas conseguem encontrar com mais facilidade os conteúdos. Então, depois, quem quiser assistir, vai estar tudo salvo lá. Nesse formatinho aqui de live, mas o conteúdo é totalmente também disponível lá. Então, vamos começar te apresentando, né? Eu acho que gostaria, o teu currículo aqui é imenso, eu gostaria que você, por favor, comentasse um pouquinho da sua trajetória e como que foi também o teu interesse, né, em ir para essa área aí, a terapia sexual, e como tem sido trabalhar com as mães, para a gente começar aqui com algumas questões que eu recebi das nossas seguidoras. Então, Aline, bom, a minha formação é em psicologia, foi minha formação original. Desde a faculdade, eu sempre trabalhei com grupos de estudo na área de sexualidade. Aí eu fui para o pós, né, nessa área, e depois já fui para a coordenação, né? A queixa na área de sexualidade é uma queixa muito constante, né? No começo a gente começou trabalhando com educação sexual para contemplar aí os grupos de adolescentes. O meu trabalho já foi para a linha de família, para a gente estar podendo orientar as famílias, porque a gente sabe que as famílias têm muita dificuldade de falar com seus jovens, isso até hoje, né? Porque eu comecei esse trabalho já ainda no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, né? E a gente vê que isso acontece ainda hoje. Naquela época nós ainda estávamos com um grande boom do HIV, né? A AIDS aí
e a gente precisando orientar, precisando falar de sexualidade, precisando falar sobre prazer e não só reprimir por causa de doença, né? Então, essa foi uma questão muito motivadora, né? Que mobilizou, e no pós-graduação a gente podia fazer isso. E aí acabei indo para a terapia sexual, porque a demanda dessas famílias, né? A demanda desses casais era muito grande em termos das dificuldades sexuais, né? Então, tanto as dificuldades dos homens quanto as dificuldades das mulheres com relação às suas práticas sexuais, tanto a ausência de prazer, quanto a ausência de ereção, quanto a ausência de desejo sexual, né? Essas eram questões sempre muito presentes e que apareciam, né? Apareciam no contexto clínico, e aí a gente foi para a terapia sexual para estar estudando isso mais profundamente, e essa é uma demanda constante no consultório, né? E é ainda Tanto um tabu, né? Ainda é, aí né? ainda é uma dificuldade bastante grande, a gente sabe disso, né? Eu costumo brincar que quando eu comecei a estudar isso, foi anterior à vinda do Viagra, né? Então, assim, para os homens, a ereção, falar de não ter ereção era um grande tabu, porque não existia uma medicação, né? Existia uma técnica horrível, que era dar uma injeção de papaverina no pênis, né? Então, você imagina que os homens fugiam disso de Tá. todos os jeitos possíveis, né? Aí, quando chegou o Viagra, né, foi nossa, achamos a solução mágica, né? Mas a gente sabe que as disfunções sexuais, nem sempre a resolução dessas dificuldades, elas são contempladas com a parte medicamentosa, né? Uhum. Tanto que os próprios médicos, que são nossos alunos, eu sou uma das coordenadoras de um pós-graduação, participo aí de 3 cursos de pós-graduação, colaborando na formação de médicos, psicólogos, e a gente sabe que, na verdade, tanto os nossos alunos médicos, né, contemplam essa realidade, a formação para abordar as questões psicoemocionais é muito importante, porque só a parte medicamentosa, ela não contempla a melhoria como um todo, né? Não é só uma pílula mágica que resolve. As questões psicoemocionais e as questões ligadas ao relacionamento daquele par são muito importantes, né? Tanto nas relações hétero quanto nas relações homossexuais, a gente vai estar encontrando dificuldades. E isso é muito importante de ser trabalhado, né? E Arlete, eu recebo aqui no Bem-Estar, né? A Arlete é nossa parceira, né? Terapeuta sexual, psicóloga. Então eu comentei com ela outro dia, né? As mães chegam com questões delas emocionais e depois de algumas vezes que a gente conversa, a maioria, eu falei, Arlete, assim, eu colocaria uns 90%, 80, 90% das mães referem insatisfação com a vida sexual. E elas demoram para falar para mim, que sou mãe, que também passo pelos meus problemas, né? Enfim, então isso muitas vezes é um problema para elas. Elas têm muita dificuldade em falar com o marido a respeito. Às vezes ela não tem desejo, ele tem, ela não sabe como falar que não, inventa várias desculpas. Às vezes ela não tá nem aí por não ter, mas ela não quer ter a relação e que ela faz nesse caso? É normal não ter o desejo, não querer ter? O que está acontecendo? Antes ela não tinha queixa, depois que os filhos nasceram, muda, né? Elas reclamam muito, eu não me vejo mais fazendo sexo com meu marido agora, eu não tenho essa vontade. Então, muita coisa que eu tenho ouvido, por isso que eu pedi essa live com você, porque até a gente teve nos últimos tempos algumas mães que chegaram com algumas questões de muita dor na relação, de não conseguir mais ter relação, que até eu fui estudar, eu sou fisioterapeuta de formação.
Mas eu lembro pouca coisa, Paulo, porque eu acabei nunca atuando. Mas eu lembro muito da fisiopélvica, do vaginismo, né? Até a gente falou um pouquinho, mulheres tendo vaginismo, e por que isso acontece, né, de forma secundária. E daí eu chamei a Arlete para a gente falar sobre isso. E eu coloquei aqui algumas questões para a gente ter uma lógica aí a ser seguida. E eu queria saber, Leti, no teu consultório, chegam muitas mulheres com queixas de insatisfação sexual depois que os filhos chegam? Antes era ok, e depois que os filhos chegam, o que muda, né, na vida dessa mulher? Sim, isso acontece com uma frequência até que bastante grande. Então, acho que a gente precisa dividir isso em duas etapas, né? Existem as queixas no pós-parto imediato, né? Então, assim, logo após a quarentena, aquele período em que as questões hormonais ainda estão ali numa instabilidade muito grande, a gente sabe, período de amamentação, a gente sabe que a prolactina está alta, é natural que haja uma prolactina alta, há uma redução de desejo, isso é esperado, né? A gente sabe que para a grande maioria das mulheres, a gente vai contar não só com uma redução de desejo, que é fisiológica, né? Nós estamos com a progesterona ainda alta, isso também dá uma reduzida no desejo. Como nós temos que lembrar que tem uma questão que é efetiva, que é o cansaço, né? Afinal de contas, hoje se trabalha muito com a questão da amamentação por livre demanda. Então, nós temos que lembrar que isso traz um cansaço que é real, né? Essa mãe está ali, disponível, né? Então, essas questões do cansaço são muito presentes. E aí a gente já começa a contemplar uma questão muito importante, que é como é que é a dinâmica da parceria. Isso foi conversado antes? Isso foi combinado antes, né? Com essa parceria, né? Como é que nós vamos fazer? Olha, a gente tira o leite de madrugada, você me deixa dormir, você amamenta, tem um apoio, estou ali junto. Como é que está essa dinâmica casal, né? Porque tem casais que realmente estabelecem uma dinâmica de muita amizade, de muito companheirismo. E isso é muito legal, né? Isso traz uma sensação realmente de muito conforto. Funciona muito bem, né? Mas tem realmente algumas mães que se sentem muito abandonadas, muito sobrecarregadas. Então, quando essa mãe está, né, num período onde ela está fisiologicamente cansada, com hormônios que não são hormônios estimuladores de desejo, de excitabilidade. Ela está com um hormônio de mãe, né, de mãe pronta para cuidar da cria, né, até a tampa de hormônio, né? Exausta, amamentando na livre demanda, né? É muito bonito quando a gente vê aquela criança que mamou 9, 10 horas da noite e que vai mamar de novo às 7 horas da manhã. Aliás, eu morria de inveja quando eu via Eu não isso. conheço. Aqui em casa isso não existiu, gente. Na minha casa também Ainda não. A minha, se bobear, mamava de 2 em 2 horas. As minhas também. Nos 6 primeiros meses. Não foram só nos 3 primeiros, não. Nos 6 primeiros. Então, quando a gente vê esse tipo de mãe que está ali, está cansada, fisiologicamente muito cansada, é claro, é esperado que o desejo dessa mulher esteja reduzido. Ninguém vai esperar que ela, né? Estou com o desejo a 1000 por hora. Né? Que se ela tiver uma folguinha ali de 1 hora e pouco, às vezes essa mãe não tem tempo nem para tomar banho. Às vezes essa mãe quer ter um tempinho para esticar o corpo, para dar uma relaxada, né?
E o desejo dela de um aconchego é de carinho. Uhum. E se a parceria chega querendo fazer uma carícia íntima ou querendo ter uma penetração, é muito natural que ela não vai estar lubrificada. É muito natural que ela não vai estar com uma excitabilidade pensando eroticamente naquele ato, né? Porque ela vai estar cansada, porque ela não vai estar naquele momento disponível para isso. Então, é importante a gente entender o momento. Então, estou pensando num pós-parto imediato. Estou pensando em 2, 3 meses do pós-parto, aquele período de amamentação, livre demanda e tudo mais. Sim. Pensando num período mais longo, vamos pensar aí 6 meses, 1 ano, né? Aí nós já temos a organização, a chance de uma organização maior de rotina, de criar uma rotina um pouquinho mais organizada para o horário de amamentação, para o horário de sono desse bebê, né? E esse casal começar a criar uma dinâmica para si próprio, né? De organização de vida. Mas, de novo, é importantíssimo que a gente se lembre. A organização vai depender muito da dinâmica e do companheirismo, da cumplicidade casal, né? Que é talvez uma das maiores queixas que a gente recebe ainda hoje, né? É enorme, é enorme o número de mães que se sente muito abandonada, né? Essa coisa de que, assim, é a mãe que volta a trabalhar, então que se preocupa em pegar a criança de manhã, em trocar a criança, e muitas vezes levar a criança, agora as creches voltaram, né? Em deixar a criança numa creche, na escolinha, e voltar, e ir para o trabalho, e estar preocupada que tem que sair do trabalho, que tem que voltar para casa, que tem que... E mesmo com as crianças maiores, né? De 2, de 3 anos, né? Que tem que chegar em casa, que tem que dar banho, que tem que dar toda uma assistência. E que muitas vezes não se sente amparada, né? Em ter uma parceria para dividir essas funções básicas, né? Olha, enquanto eu adianto a janta, você dá banho na criança, você põe para dormir, de ter uma dinâmica organizada em parceria. Então, isso muda? Muda, né? Muda porque, assim, ufa, terminamos tudo, né? A sobrecarga que essa mulher teve pode estar, de fato, gerando nela a continuidade de um cansaço, muitas vezes muito parecido com aquele que ela teve no pós-parto, imediato. Né? A gente costuma dizer que as mulheres assumem 2, 3 jornadas. Né? E aí, assim, se essa parceria não é cooperativa, aí chega na hora de ir para a cama e vem a expectativa de uma performance sexual, da manifestação de um desejo, de uma performance erotizada, sensualizada. Mas a gente costuma dizer que a sensualização, que o desejo sexual, ele começa no café da manhã, né? Ele começa na parceria, no recadinho que você mandou durante o dia, né? No companheirismo que houve na hora de dividir uma série de tarefas que você tem quando você chega em casa, seja com a criança, seja com as atividades da casa, né? Então, as queixas de insatisfação não são só com a vida sexual, são com a parceria de vida. E essa parceria de vida vai interferir no desejo. Porque quem sente
que está amparada, que está andando junto. Isso vira uma coisa excitante, né? E eu costumo falar para os casais, quando vocês dividem as coisas e fazem as coisas em conjunto, as coisas acabam mais rápido, né? Olha, um deu um tapa na casa, o outro pôs a roupa para lavar, o outro cozinhou alguma coisa ali, enquanto o outro pôs a criança para dormir. Acabamos tudo, dá para namorar no sofá, vendo um filme, dá para ir dormir mais cedo, dá para ir tomar um banho junto, dá para sensualizar, dá para ter vontade de ficar junto. Uhum. Agora, quando a sobrecarga está toda em cima dessa mulher, é claro que essa mulher fica exausta e depois ela fica com muita raiva desse parceiro que ficou no Exatamente. sofá, né? O que eu recebo muito, Arlete, mulheres assim, ele não faz nada, não me ajuda em nada e ainda reclama que eu não quero transar. Sabe? Daí, e elas ficam pé da vida, não querem, e depois, muitos, já algumas seguidoras, né, falaram que acabaram o relacionamento, que o ponto principal era a falta de sexo, que ele depois arranjou outra, chegou a ponto, vários depoimentos disso. E ela começou a se sentir culpada. O cara não fazia nada, degringolou a relação, e ele depois jogou a culpa nela, sabe? Umas coisas assim, então, isso é muito legal. A gente faz a live, muitas mulheres entram, mas como é importante os homens ouvirem isso, né? E eu tenho uma pergunta: isso que você fala de começa no café da manhã, também é para o homem? Ou é mais a mulher que tem isso de ser. Essa parceria é muito importante para influenciar o desejo? Ou isso também é para o homem? Imagino que mais para a mulher. É assim ou você vê nos dois lados? Dos dois lados. Ah, legal. Eu acho que isso é para os dois lados, né? Porque hoje a gente vem encontrando também um número bastante grande de homens que relatam uma queda de desejo sexual, né? Seja por estresse, seja por preocupação financeira, seja por excesso de responsabilidade. A gente sabe que alguns homens se apavoram com as responsabilidades com a paternidade, né? Cresce o número de responsabilidade, né? Cresce a carga, o peso da responsabilidade. E isso traz uma preocupação muito grande. Então, a gente sabe que para alguns homens esse desejo também fica comprometido. Às vezes por medo, né? É enorme o número de homens que passam a ter disfunções sexuais quando pensam na possibilidade de uma nova gravidez, né? A gente tem muitos casos em que você vê queda de desejo, em que você vê disfunções eréteis, que é uma forma psíquica de criar uma evitação, né? E a gente precisa entender isso, né? Alguns homens também precisam viver esse processo de sedução. Então, isso é uma aproximação para ambos, né? É a criação, é o alimentar a cumplicidade, né? É a coisa da sedução, né? Quando se namora, você manda um recadinho, né? Você telefona, nem que seja na hora do almoço, manda um WhatsApp, um bilhetinho, uma sacanagemzinha, né? Para dizer, tô com saudade, lembrei de você, ouvi essa música, o que for, né? Uhum. É uma foto, é uma lembrança. Olha, estou com saudade, hoje vamos fazer isso, hoje vamos agilizar com as crianças, né? Vamos pôr essas crianças para dormir mais cedo, vamos roubar um tempo para nós, né? Tá friozinho, vamos ficar abraçadinho. Isso é muito importante. Eu estou pensando na gente juntos. Isso traz a sensação de eu sou importante, de aconchego, né? Isso sensualiza, algumas pessoas erotizam um pouco mais. Então,
isso aquece a relação, né? Agora, tem gente que passa o dia mudo, não manifesta, né? Quando manifesta é para falar de problema, de dinheiro. E aí, quando chega à noite em casa, né? Aquele contato frio, criança dá trabalho, gente. É uma ilusão pensar que não dá, né? Uhum. Quando dorme, ufa, né? Que alívio, dormiu, tá tudo bem agora. Mas aí bate o cansaço, né? Uhum. Então, muitas vezes, o que esse casal precisa é de um momento de aconchego, de um momento gostoso, mas de um momento de carinho. E a gente precisa entender que isso é natural e que isso faz muito bem. Não vai ser sempre noites de sexo selvagem, né? Não vai ser sempre uma coisa de erotismo. Às vezes vai ser um momento de sentar junto, de fazer planejamento de vida, de sonhar coisas juntos. Às vezes vai ser um momento só de trocar carinho, de ficar ali no aconchego, dormir de conchinha, né? E isso pode ser extremamente revitalizante e alimentar uma cumplicidade muito importante para os casais, né? Agora, quando você diz seria importante que os homens escutassem isso, sim, muito importante, né? Porque é importante até, né? E eu acho que o Mãe Star tem muito esse alcance de pegar casais grávidos, né? Porque isso precisa até ser conversado e alinhado com os casais. O primeiro curso que eu fiz, Aline, para trabalhar com casais grávidos, foi em 89. Nossa! Se chamava Psicoprofilaxia da Gestação, Parto e Puerpério, hein? Olha só! Lá, que nome antigo! Né? E a gente já falava disso, né? Nós precisamos trazer os casais para a gravidez e começar a pensar juntos. Olha, a gente precisa engravidar junto, a gente precisa pensar juntos nesse processo de estarmos enquanto casal, né? Planejando como vai ser, né? A gente vê muitos casais que ainda falam assim: ah, contrata a enfermeira, contrata uma babá, traz a sogra, traz a mãe. Não, traz o casal. É muito legal ter assessorias, encantadoras, babás, tudo que se pode imaginar hoje que tem aí disponível no mercado. Mas o fundamental é ter um casal, né? Que tenha uma comunicação boa, que possa estar juntos de fato, trazendo essa questão, né? De, olha, somos parceiros, né? Porque é isso que alimenta de fato essa cumplicidade e esse desejo de estar junto. Porque algumas coisas vão mudar. É claro que vai mudar, né? Quando você é só um casal, principalmente o primeiro filho, né? Quando é um casal, você faz o que você tiver vontade, na hora que tiver vontade, você sai o dia que você quer, viaja quando quer. Chegou o primeiro filho, você precisa começar a organizar essas questões. Não é só catar a tua mochila e sair a hora que você tem vontade, né? Você precisa começar, então, a planejar algumas coisas sempre em conjunto, né? E aí não pode vir essa coisa de, ela ficou chata porque tudo ela põe um senão. Olha, a gente precisa pensar, agora nós temos uma criança, dá para sair para jantar às 11h30 da noite, né? Dá para resolver ir para pousada que a gente não sabe aonde é, como é, na última hora? Não, tudo tem que ter um certo planejamento.
Se não perrengue, né? Sai mais caro. Eu não sou a pessoa mais planejada para essas coisas. E já passei por isso, assim, sabe? De última hora com criança e realmente sai pior, né? Não tem como. E Arlete, uma dúvida. Eu já ouvi muito falar assim, né? Antes era o casal, daí chega um filho. E, em geral, fica mais a mãe com o filho, né? Ali a duplinha, a mãe com a filha. E o homem meio perdido aqui, né? Ainda até que se passa um tempo, eu não sei como se forma essa triangulação, mas no primeiro momento é como se o homem se sentisse excluído dessa relação muito íntima ali e de mãe e filha, mãe e filho. Isso você entende que acontece realmente? Isso influencia como o homem, né, vai se posicionar ou vai ali entrar nessa relação e também nas questões do desejo sexual? Eu acho que isso acontece muito, é fato, né? E a gente tem que lembrar que desde as brincadeiras de pequeno, né, os meninos não foram ensinados a brincar com boneca, e até hoje não são, né? Quando o menino pega a boneca para brincar, alguém chega lá afastando, né? Ninguém ensina o menino a trocar a fralda da boneca, ninguém deixa o menino passear com o carrinho da boneca. Então, assim, nós acabamos tendo que ensinar isso na vida adulta, né? Quando a gente acompanha casais que fazem o processo de gestação e casais homoafetivos, isso é diferente. A gente vê uma parceria muito equilibrada, né? E esses conflitos são menores, na grande maioria das vezes, né? Isso é muito interessante da gente pensar. Eu já pude acompanhar vários casais e eu vejo isso de uma maneira muito mais equilibrada. Agora, a gente vê alguns casais em que essa disponibilidade para aprender, para conviver, é maior, né? E a gente vê algumas parcerias que realmente se negam a aprender. Isso não é o meu papel, né? Ah, não, eu tenho que trabalhar amanhã cedo, principalmente no período da licença, né, de mulheres que também trabalham, mas que estão em licença maternidade, ou de mulheres que não estão num exercício de vida profissional, assim, ah, não, eu tenho que trabalhar, não dá, né? E algumas pessoas que têm essa negação. Então, isso fica muito mais difícil, né? Criar essa triangulação, né? E aí vem a queixa da exclusão, né? Como se. E muitas vezes a justificativa até para algumas coisas muito mais difíceis, porque a gente sabe que isso pode gerar um distanciamento muito maior, né? E muitas vezes até situações que a gente não gostaria que acontecessem, né? Que é essa parceria ir buscar outras vivências fora da relação conjugal, né? Uhum. E isso vira justificativa. Então, assim, olha, isso não é justificativa, né? Mas esse é um momento em que é necessária essa triangulação, né? Até porque essa mãe também está carente e também está precisando desse afeto, né? Porque a criança por si só, é claro que ela é um núcleo afetivo muito importante, mas sozinha ela não sustenta essa mãe. Essa mãe precisa do apoio dessa parceria, né? Então, isso é muito significativo da gente pensar, né? Em Então, que dá para. momento, pensando assim, nos casais, quem está nos assistindo, em que momento essa mulher, ou em geral, eu acredito que são mais as mulheres que ainda buscam ajuda, né? Que tá tendo algum problema, não sei, é que eu tô achando que seja, você me corrija se não for isso, mas o que faz as mulheres buscarem ajuda? Em que momento você sugere que uma ajuda profissional, uma terapeuta sexual, enfim, seja buscada por esse casal, né? Olha, na grande maioria das vezes, essas mulheres acabam buscando desabafar e conversar
com seus ginecologistas, né? Que são as pessoas que acabam estando bem mais próximas, né? Principalmente nesse período ainda do pós-parto, né? Os primeiros 5, 6 meses, aí o desejo tá ruim, a lubrificação tá ruim, será que isso é normal? Será que isso vai voltar? Né? Essa coisa de, será que um dia o meu desejo vai voltar? Algumas com a preocupação com relação ao corpo, a voltar à forma física, a perda de peso. E muitas vezes as parcerias vão junto, né? Para fazer essa queixa ou para fazer esse questionamento. E aí, muitas vezes, os próprios médicos encaminham ou sugerem a busca da terapia sexual. Algumas mulheres, né, e em menor frequência, os parceiros, né, buscam essa ajuda voluntariamente, né? Buscando pela internet, buscando artigos para ler, né? E fala assim, olha, eu vi que nós podemos procurar uma ajuda, e acho que hoje até, né, a gente tem uma facilidade a mais, até com a questão da pandemia, isso foi uma coisa que ficou muito frequente, né, que é o atendimento online, né, porque a gente tinha muito essa dificuldade, né? As pessoas falavam, eu tô com um nenê pequeno, mas como é que eu saio de casa? Não dá tempo de sair e voltar para amamentar de novo, né? Isso era um conflito muito grande. Então, hoje, estou cansada de atender mulheres que estão amamentando, né? Tá com o bebê ali, amamentando e fazendo terapia, né? Porque isso virou uma possibilidade, né? Então, eu acho que hoje as pessoas estão em busca, porque assim, se dão conta de que, olha, não dá mais para prolongar demais esse mal-estar entre o casal, esse distanciamento. Acho que a busca de qualidade na relação é alguma coisa que as pessoas não querem mais adiar, né? Não dá para perder a qualidade do relacionamento, né? Já é difícil encontrar relacionamentos com qualidade. Então, o compromisso de continuar alimentando essas relações, né? E relações que eram legais, relações que tinham um desejo, uma boa comunicação, um bom prazer sexual, elas precisam ser mantidas, né? Então, poxa, o que está acontecendo? Né? As principais queixas que a gente tem logo após o nascimento das crianças, no primeiro ano de vida, realmente são são queixas com relação à queda de desejo. Né? Então, o desejo hipoativo é a principal, né? E a gente relaciona muito isso às questões hormonais, né? E ao cansaço, né? A questão do cansaço é uma vertente real. Então, aí, muitas vezes, a gente pode estar discutindo isso junto, né? O quanto que a dinâmica de vida, a organização, né, das atividades, a parceria mesmo, a cumplicidade nessa parceria, pode estar ajudando a fazer com que haja um entrosamento melhor para que sobre tempo para esse casal ser casal, namorar, né? Se entreter juntos. Depois a gente começa a perceber que se essa parceria não acontece, aí a gente começa a acumular mágoas, né? Raiva, tristeza. Tristeza com raiva vira mágoa, né? E aí é um sentimento mais difícil da gente dissolver, né? E aí a gente começa a perceber algumas outras dificuldades. Então, a gente pode ter, de fato, né, as dificuldades de orgasmo, né? A gente pode ter
A Liliana entrou aqui falando ouvir a fúria. Dependendo do nível de descomprometimento, né? De fato, começa a gerar uma raiva muito intensa, né? E aí a gente pode encontrar pessoas com crise de fúria mesmo, né? E a gente pode encontrar mulheres que começam a ficar tão ressentidas, né, que começam a viver um processo até que deixa de ser ausência de desejo para ser quase que uma aversão, né? Então você vai encontrar algumas pessoas que desenvolvem uma aversão. Não quero mais, né? Não quero sentir o cheiro, não quero que encoste em mim, né? E algumas pessoas não chegam a ter aversão, mas começam a ter, por exemplo, um transtorno, né, com dor. Né? Os transtornos de dor, né, que seriam o que a gente antes chamava de vaginismo, né, que é o transtorno da dor genitopélvica, né, que é uma contração involuntária, né, onde essa penetração sempre vai ser muito doída. Né? Por que isso acontece? A gente vai entender que, do ponto de vista psicoemocional, é um tipo de negação. Olha, eu não estou me sentindo disponível, eu não estou disponível para essa relação, eu não estou me sentindo afetivamente disponível. Está faltando companheirismo, está faltando acolhimento, está faltando muitas vezes a relação até de confiança. Né? Porque a gente tem que entender que logo após o nascimento de um filho, né, esse comprometimento de eu posso contar com você, né, de que nós estamos juntos nessa empreitada, isso é a base de uma relação de confiança. Né? Pôr um filho no mundo exige a construção de uma relação de confiança. Nós estamos juntos nisso. Nós estamos arcando juntos com a responsabilidade de criar esse ser humano, né, para a vida, para o mundo. Né? Então, eu preciso confiar nessa minha parceria. Né? Na hora em que eu me sinto também desprotegida, né, eu começo a quebrar com esse vínculo de confiança. Por isso é que a gente diz que ali eu vou precisar reconstruir alguns vínculos. Não é só um vínculo de sedução erótico, é um vínculo de confiança. Né? Então, isso vai ser muito importante. Né? Você tinha me colocado que uma das perguntas que surgiram, né? Para algumas mulheres fica uma coisa assim, mas algumas mulheres não sentem desejo sexual. Tudo bem não sentir desejo? Né? Olha, algumas mulheres realmente vão ter uma redução muito grande do desejo. E eu volto a falar, né? Progesterona, livre demanda de amamentação, prolactina até a tampa, vão reduzir desejo mesmo. Isso é fato. Né? Mas não ter desejo nenhum pela sua parceria, não é tudo bem. Né? Tem coisa errada aí. Né? Então, quando não tem mesmo desejo, não sente falta nenhuma, a gente precisa ver o que se perdeu. Né? Por que eu perdi a atração, o desejo pela minha parceria? É falta de confiança? Né? Eu perdi aquela sensação de atração, porque eu achava que essa pessoa era uma pessoa que eu podia contar, que eu podia me sentir protegida, acolhida. Né? Essa pessoa me gerava admiração. Eu tinha um modelo que desmoronou.
né? O que eu perdi, que eu não tenho mais vontade de estar junto, né? Então, não é natural que realmente eu não sinta vontade de estar junto. Então, se eu não tiver sentindo vontade de estar junto, vai atrás, né? Porque eu não estou dizendo que o problema é seu, né? Que o problema é desta mulher. Às vezes, de fato, o problema é da relação, né? Às vezes, esse relacionamento, às vezes, essa parceria fez com que algumas coisas tenham se perdido, né? Ah, então não tem mais jeito. Ao invés de procurar terapia, procura advogado? Não sei, não sei. Eu costumo dizer que às vezes é que nem a plantinha, né? Às vezes a gente olha aquele vaso e, putz, a planta secou. Eu falo, precisa ver se a raiz ainda está viva, É verdade. né? Se tiver uma raizinha viva lá, a gente consegue fazer brotar, né? Mas eu preciso ver se tem o que reavivar, né? Mas eu preciso olhar para essa relação como um todo, né? Porque é muito comum a gente ver as mães receberem a culpa, né? Ah, a mulher perdeu o desejo, é a mulher que não se cuidou, é essa mulher que não está mais dando atenção, né? E a Só gente fica precisa olhando olhar. o bebê, né? É a mulher que só valoriza a criança, que só olha para a criança, é a mulher que não contempla os desejos, né, da parceria. Opa, pera lá, vamos olhar para essa parceria. E o quanto que essa parceria contempla os desejos dessa mãe, é cooperativo com os desejos dessa mãe, contempla ou é cúmplice, né, nas atividades, nas responsabilidades, nas mudanças que foram necessárias, né, na ajuda, né, nesse momento, né? A gente sabe que é uma mudança física, uma mudança de eixo de vida, né? Então, é alguma coisa que a gente precisa reestruturar, né? A mulher, depois que ela tem o primeiro filho, ela passa por uma mudança de eixo de vida, né? Ela virou mãe, né? Alguns homens levam muito tempo para viver essa mudança. Por isso é que eu falo que eles também precisam engravidar, né? Eles precisam ser envolvidos nesse processo, né? Alguns, eu acho que foi ali que lembrou, né? Quando a gente fala da reprodução assistida, a gente sabe que a gravidez como um todo, né, é uma transformação, né? Uma invasão hormonal. Tem toda a expectativa e tudo mais. Na reprodução assistida, isso talvez tenha ainda um peso a mais, né? Porque a gente sabe o quanto de expectativa existe, muitas vezes de tentativas que foram frustradas, de investimento que foi feito para que aquilo acontecesse, né? Às vezes a família se priva de inúmeras coisas, de inúmeras outras conquistas para dar conta daquilo. Então a gente sabe o quanto que, na verdade, é uma cumplicidade que precisa acontecer, né? E que a sobrecarga desse processo gestacional, desse momento de maternagem, ele não é só da mãe, né? Então a gente precisa desenvolver a paternagem também, né? São os dois processos juntos, né? Senão fica uma cobrança muito em cima da mulher. Né? A mulher acabou de ter um filho,
né? E ela precisa voltar a estar sensual, erótica, cheia de desejo, de fantasias. Opa, pera lá, né? Nós precisamos envolver o casal, né? Como é que tá isso? Né? Como é E que também tá? deve levar um tempo, né, Arlete? Até que acho que pode ser interessante também para o casal considerar que é uma nova fase, né? E ambos terem isso de forma consciente de que vão ter que se readaptar, né, nesse novo formato, com uma relação agora a três, né, ali com o filho, que de certa forma mudou toda a dinâmica. Acho que ter uma gentileza em termos de um tempo aqui, né, de respeitar também isso, além de, obviamente, quando tiver muito incômodo, buscar ajuda, mas acho que tem esse tempo de adaptação, não tem? Com certeza, né? E tem um tempo de adaptação, tem papéis novos a serem vividos, né? Porque assim, este homem vai ter que se posicionar como pai, né? E se ver como pai, essa mulher como mãe, né? Mas é importante que esse homem não olhe essa mulher só como mãe, Uhum. né? E nem esta mulher olhe para esse homem só como pai. Isso é uma das coisas que eu corrijo muito os casais, né? É muito comum a gente ver casais que mal engravidaram, né? E já começam a se chamar ô mãe, ô pai. Nossa, isso é muito broxante, gente, né? E isso é uma coisa que eu sempre sinalizo aos casais. Não, de jeito nenhum, né? Vocês vão ser pai, mãe da criança, Uhum. né? Vocês têm que continuar sendo namorados, né? Se chama de meu amor, meu benzinho, se tem um apelido, se continuem, né? É importantíssimo não perder esse vínculo de intimidade casal, Legal. né? E se foi Porque para você. Desculpa te interromper, mas deixar dicas, é que eu tô vendo que já quase 10 para 7. Se você puder, de forma preventiva, se é que isso é possível, dicas assim, como os casais, os grávidos até o momento, né? Gestantes aí, os futuros pais, e mesmo os casais que estão com filhos pequenos, o que, que você sugere aí que seja feito, que pode ajudar, né, para que previna esse cenário, né, que fique. Você já falou um pouco da parceria e tudo mais, mas algumas coisas práticas, assim, que a pessoa pode, por exemplo, eu já ouvi, até foi um dos posts que a gente fez, né? Colocar uma data. Então, vamos quinta-feira ter um date, né? Nosso como casal. A gente se organiza, coloca as crianças para dormir mais cedo e a gente vai, mesmo que em casa, é um momento nosso, a gente não vai fazer nada. A louça tá suja, a louça tá suja. Um compromisso com o casal. Que tipos de dicas você precisa atender e fica à vontade? não, sem problema. Você teria para contribuir? Eu acho que a criação de algumas rotinas é muito importante, né? Então a gente pode pensar assim. Em primeiro lugar, eu acho que respeitar um pouco a privacidade casal, né? Eu acho que aquela dinâmica de ter sempre a casa cheia, ela é muito perigosa, né? Então, isso que eu falei de, vamos trazer a família, ter sempre a família em casa, casa cheia, isso é muito perigoso, né? Às vezes as pessoas acham que isso pode ser aconchegante, que isso pode ser reconfortante, e não é não, né? Esse é um risco enorme, porque isso rouba a privacidade do casal, né? Então, uma vez ou outra, você ter uma pessoa ou duas que venham para ficar um dia ou dois e te dar um auxílio numa data específica, num momento específico, é uma coisa, né?
Mas essa coisa de famílias que vêm e tiram férias e ficam uma semana na sua casa, cuidado, né? Isso tira a privacidade dos casais, principalmente em momentos em que está se vivendo coisas novas, né? O bebê já é uma dinâmica nova. Criança pequena exige rotina, disciplina, e quando vem gente nova para casa, putz, mudou tudo, né? Aí quebra a tua organização. Isso é uma coisa. Ter 1 ou 2 dias de momento casal. Isso é muito importante, né? Então, além de ter uma rotina organizada com parceria, né? Então, quando a gente fala em parceria, a gente está dizendo essa coisa de, olha, enquanto eu faço uma coisa, você faz outra, né? Mesmo que a gente tenha uma pessoa que possa colaborar, muitas pessoas podem ter, maravilha, né? Mas essa coisa de acabamos de jantar, um está tirando a mesa, o outro está levando a criança para a cama, está escovando o dente, maravilha. Vamos ter essa parceria, né? Vamos fazer coisas juntos, vamos dividir coisas, porque assim a gente pode ter um tempinho a mais sobrando para ficar juntos, né? Vamos tirar 1 ou 2 dias para ter um date, né? Pode ser tomar uma cervejinha na varanda, entendeu? Não está dando para sair, seja porque a criança é pequena, seja por causa do Covid, seja porque... Não interessa o motivo. Vai ser na varanda, vai ser no quintal de casa, vai ser para assistir um Netflix. Não tem problema. Vai ser para criar um momento sensual nosso, né? Cria um momento sensual. E eu sempre sugiro para os casais, um dia você fica responsável por criar um momento sensual. No outro, faça o outro se responsabilizar. Desde o que nós vamos beber, que música nós vamos ouvir, se nós vamos comer alguma coisa especial, se nós vamos assistir um filme, cria um momento especial. Isso é muito interessante, né? Isso erotiza, né? E cria um comprometimento gostoso entre os dois. Vira um romance, né? Vira uma coisa provocativa, né? Isso é bem legal. Ajuda, né? Eu não estou dizendo que vai resolver todos os conflitos, mas ajuda a não entrar no distanciamento, na perda do compromisso, né? E seduzir é um compromisso constante para todos os casais, né? Isso é uma coisa que a gente nunca pode perder. Muito bem. Muito conteúdo. Eu falei com a Liliana, que está aqui, que é maravilhosa, responsável aí pela nossa área da psicologia, do bem-estar, e me indicou, né? Quando ela me indicou a Arlete, foi uma ligação para a gente se conhecer e foi uma aula, assim, né? Eu falei para a Lili, eu falei, gente, eu fiquei encantada, que tinha um caso aqui para a gente falar a respeito. Então, Arlete, muito obrigada pelo seu tempo, tá? Pela sua generosidade, sempre disponível aí a contribuir com a saúde mental e bem-estar das mães, principalmente, né, de todas as mulheres, e por fazer muita diferença pela formação dos profissionais que você, tanto na docência quanto na coordenação dos programas. E é um prazer imenso contar com você como uma parceira do bem-estar. A gente divulga, quem tiver queixas e tiver interesse, pode nos acessar. Então, a mamãe escreveu que era um outro tema, que era de amamentação. A gente tem inúmeras especialidades no bem-estar. Então, a gente fica completamente à disposição para ouvir e a gente sempre conta com profissionais muito bem recomendados
E eu, mais uma vez, agradeço a Arlete. A gente vai continuar criando conteúdo para vocês. E como eu disse no início, essa live vai ficar gravada aqui e depois vai para o YouTube no mês que vem, que a gente vai editar. E vai ficar disponível lá também para quem não conseguiu ver hoje. Certo? Obrigada pela oportunidade. Boa sorte para todas as mamães. Não caiam na rotina e, se precisar, peçam ajuda. Não Exato. deixem se perder os prazeres da vida. Maravilhosa. Boa sorte, Obrigada, Aline. Leti. Beijão. Beijo, gente. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Beijão. Beijão, Li. Até. Até.